Olá, meu querido amigo, bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso Rosas do Diálogo, o nosso curso de atendimento fraterno. Hoje vamos conversar sobre a ética espírita. Vamos compreender o comportamento ético para aquele que deseja realmente trabalhar no atendimento fraterno. Quais as reflexões que cada um de nós precisa fazer para que possamos avaliar se nós temos ou não a ética, a personalidade, as características necessárias para o desempenho desta atividade. Portanto, você está convidado a participar conosco deste estudo e eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, sempre muito bom estar com você novamente aqui no nosso Rosas do Diálogo, no nosso curso de atendimento fraterno, conversando hoje sobre a ética espírita nas ações. Muito importante essa temática, porque se nós estamos ali para orientar, para acolher em nome do Mestre, a ética precisa ser algo a pautar verdadeiramente as nossas ações, o nosso modo de ser. Então vejam, queridos amigos, nós já tivemos 4 aulas anteriores, hoje é a nossa 5ª aula estudando sobre a ética espírita. Ainda vamos falar sobre o assistido, aquele que realmente vai estar ali na casa recebendo a assistência e o amparo. Vamos falar sobre a prática do atendimento propriamente dito. Esse tema nós vamos dividir em 2 aulas porque é mais extenso. Vamos ainda falar sobre a organização e o desenvolvimento da atividade, as diretrizes dessa tarefa, as recomendações importantes e a avaliação do trabalho. Vamos ter ainda uma aula sobre estudo de casos, exercícios, importante para que você possa também trabalhar a sua percepção, a sua avaliação do curso e como você está aí ou poderia estar desempenhando essa atividade. E ainda a última aula, onde nós vamos trazer para vocês obras relacionadas a vários temas que são abordados no atendimento fraterno para que você possa aprofundar o seu estudo, o seu conhecimento, o seu preparo para esta tarefa. Então, dentro da ética espírita nas ações, a nossa aula de hoje, o que é que nós vamos abordar? Então vamos estudar os objetivos da nossa aula de hoje, a questão da ética, as características humanas, os compromissos éticos, os comportamentos considerados éticos, falar sobre a vontade firme que deve pautar as relações de cada um de nós, providências que consideramos indispensáveis para aquele que realmente procura desenvolver ser uma pessoa ética na sua vida e a bibliografia do nosso curso. Então vamos iniciar, queridos amigos, aí com o nosso objetivo. Então, explicita os compromissos comportamentais e atitudinais assumidos pelo atendente na atividade de atendimento fraterno no Centro Espírita, previstos pela ética espírita nas áreas doutrinária, do trabalho na casa espírita e suas normas, das pessoas atendidas e em relação a si mesmo, enquanto trabalhador da seara do Mestre. Portanto, queridos amigos, quando nós estamos aqui na aula de hoje abordando sobre a ética espírita nas ações, nós vamos compreender que há sim da nossa parte um compromisso no tocante ao nosso comportamento, às nossas atitudes perante o trabalho que nós assumimos. E esse compromisso, esse comportamento que nós precisamos, na verdade, ter, ele não diz respeito apenas à nossa vida individual, mas diz respeito a tudo aquilo que nós fazemos, principalmente
dentro da atividade, dentro da casa espírita que nós assumimos trabalhar? Qual o nosso comportamento ético dentro da área doutrinária, dentro do trabalho que nós efetivamente desempenhamos, em relação à observância às regras estabelecidas pela casa, no tocante às pessoas atendidas? Enfim, esse comportamento ético, ele não é pautado em determinadas ações, ele não é para situações pontuais e específicas, mas ele, na verdade, tem que pautar a nossa vida, o meu ser, em todos os momentos. Ética é definida como um segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta seus valores morais. Reunião das normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social. Trazemos aí a definição do dicionário. Vejam, análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a nossa maneira de agir. Portanto, queridos amigos, fica muito claro nós observarmos que a nossa ética, ela decorre muito das nossas vivências, da nossa história, da nossa cultura, dos princípios educacionais que nos foram transmitidos no decorrer da nossa existência. Percebam aí a importância de uma família bem estruturada que nos conduz para princípios corretos, éticos, verdadeiros, porque tudo isso acaba fazendo com que a minha personalidade, as normas de valor moral que pautem a minha vida, tenham uma relação direta com a minha história, com o meu passado, com as minhas vivências, com o meu aprendizado. Então a ética, ela decorre exatamente desse conjunto de razões, de valores, de princípios que nós vivenciamos. Para melhor compreendermos nossos pensamentos, emoções e atitudes, veremos agora 5 características humanas de nosso nível evolutivo, ainda muito presentes na atualidade e que, quando presentes na vida do atendente fraterno, influenciam muito o seu atendimento. Vejam, vamos agora aqui ver essas características que, como ele coloca muito bem aqui, Marlon, decorrem do nosso nível evolutivo. Claro, as nossas atitudes decorrem daquilo que nós somos, daquilo que nós já aprendemos, já crescemos e já evoluímos. Mas tudo que nós somos influencia mais ou menos, direta ou indiretamente, no atendimento fraterno. Então eu não posso deixar de desconsiderar o que eu sou, a minha personalidade, os meus pensamentos, as minhas emoções e atitudes nas atividades, nas tarefas que eu abraço, porque isso vai influenciar diretamente no resultado do meu trabalho. E é isso que nós estamos aqui pensando e refletindo. Materialismo, imediatismo, hedonismo, narcisismo e imaturidade emocional. Olhem aí as características trazidas pelo autor no tocante exatamente ao nosso nível evolutivo e características essas que interferem de alguma forma, influenciam no nosso atendimento. Certamente, pessoas muito materialistas vão dar esse toque no seu atendimento. Imediatismo, queremos tudo para ontem, resolver os problemas imediatamente. Muitas vezes, chega-se na casa espírita e quer de forma imediata, em 1 ou 2 semanas, estar curado. Então, o comportamento do atendente, se for nessa linha, isso também pode interferir, com certeza, negativamente no atendimento. Hedonismo, a busca pelo prazer. Vivemos pelo prazer. Não vivemos por outro ou com outro objetivo, a não ser ter prazer. Narcisismo, pessoa extremamente
vaidosa, que aí decorre do seu orgulho, olhar apenas para si, egoísta, tudo aquilo que é para mim ótimo, maravilhoso. Há ali uma ampliação, na verdade, de si mesmo. E em relação, obviamente, em detrimento do outro. Imaturidade emocional, que é aquilo que, na verdade, interfere diretamente em todas as nossas ações. Quanto mais maduros, equilibrados, serenos nós formos, mais condições nós temos de trabalhar no atendimento fraterno, exatamente em função, queridos amigos, dos dramas que nos vão chegar. Então, imaginemos nós na condição de atendente sem maturidade emocional para lidar com as situações que nos chegam. Então, o autor nos faz refletir sobre determinadas características que podem realmente comprometer o diálogo fraterno. Vamos então agora abordar sobre as características humanas de forma mais a miúde, começando pelo materialismo. Parece ser a base para a manifestação das outras 4. É a oposição não apenas da vida após a morte e a reencarnação, como também a existência de Deus. Crê no acaso, vendo nos sofrimentos a desgraça que precisa de eliminação urgente. Mesmo nos dizendo espiritualistas, nossas ações e pensamentos muito se fundamentam no materialismo. Muitas vezes dissemos que temos crença em Deus, fé, mediunidade e reencarnação, mas de fato há uma ausência do profundo sentido das ideias espíritas. Então, o materialismo, como ele coloca aqui, ainda está muito incutido na nossa vida. E mesmo para aquelas pessoas que se dizem espiritualistas, que dizem que têm fé, que acreditam na reencarnação, na crença em Deus, diante dos acontecimentos da vida, se portam mais como se não acreditassem, como se as ideias materialistas ainda falassem muito forte em seus corações. Por isso ele coloca a ausência do profundo sentido das ideias espíritas. Profundo sentido é, não basta eu saber, eu preciso acreditar, eu preciso sentir, eu preciso vivenciar aquilo que eu acredito, ou que pelo menos eu digo acreditar. Então, ele coloca aqui que o atendente fraterno precisa ter realmente uma atenção especial sobre isso. Será que eu me coloco nessa condição de um espiritualista que se diz espírita, mas verdadeiramente está com posturas mais próximas do materialismo? Isso certamente interfere no atendimento fraterno. Imediatismo, tendência a agir em função do que oferece uma vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Uma das causas das patologias do mundo moderno, ansiedade generalizada, numa ânsia de viver, sem direcionamento e consciência. Quem vive assim, como atendente, não tem tanta paciência para ouvir. Os pensamentos dele mesmo não se aquietam. Já se pensa no que falaremos quando o atendido terminar, sem construir reflexões mais profundas e significativas. Então, a questão aqui é, será que eu me coloco nessa condição? Será que eu tenho esse comportamento, essa busca pelo imediatismo para que tudo se resolva imediatamente para ontem? Essa ansiedade generalizada é algo que eu vivencio? Eu tenho dificuldade em aquietar os meus pensamentos? Eu consigo ouvir as pessoas com atenção? Ou à medida que elas falam, eu já estou ali angustiada, pensando naquilo que eu vou responder, sem verdadeiramente sentir o problema do outro? Percebem, queridos amigos, o quão séria, o quão importante é a atividade do atendente fraterno e o quanto de reflexões, de análises pessoais nós precisamos fazer para que nós possamos ser um trabalhador o melhor possível.
Obviamente, queridos amigos, já falamos isso nas aulas anteriores, nós não estamos dizendo aqui que apenas as pessoas que se encontram com todas as virtudes mais apropriadas para a tarefa podem desempenhá-la, não é isso. Mas não há dúvidas que cada um de nós precisa fazer essa análise, essa reflexão e tentar, na medida do possível, com esforço, com dedicação, com propósito de vida, realmente se ajustar cada vez mais à postura indicada. E vejam, eu não estou fazendo isso apenas pela tarefa, eu estou fazendo isso por mim também. Porque quanto mais eu me ajusto a essas características, mais eu estou evoluindo. Porque essas características são características que me aproximam de Deus, que me auxiliam na espiritualização que eu preciso, que eu quero buscar para a minha vida. Então vejam, a partir do momento que eu me torno um trabalhador melhor, eu me torno uma criatura melhor também. Então todos, na verdade, saem lucrando. Eu e todos aqueles que por mim serão atendidos, a causa do Pai também ganha. Todos, na verdade, crescem. E isso é maravilhoso. Interrogatório que não visa compreender, mas resolver. As pessoas imediatistas, elas têm esse perfil. Elas questionam, mas não porque elas querem compreender a problemática, elas querem resolver logo o problema. Como se nós estivéssemos ali num receituário que eu imediatamente escuto e imediatamente eu já sei a solução e coloco aquilo para as pessoas. Lembrando que o comportamento, esse comportamento imediatista, ele vai de encontro, ele é contrário ao objetivo também do atendimento fraterno, porque nós não estamos ali para resolver o problema de ninguém, nós estamos ali para ajudar, orientar a pessoa para que ela mesma encontre, com a ajuda da doutrina espírita, o melhor caminho para si. E com isso, cresça, evolua e ela mesma possa solucionar as suas dificuldades, os seus desafios, os testemunhos da vida. Então temos que ter sempre cuidado e reflexões adequadas em relação ao nosso comportamento. Hedonismo, busca pelo prazer, tem no prazer o bem supremo. O comportamento é motivado pelo desejo de prazer e pelo evitar do desprazer. Vivemos hoje o adoecimento dessa característica. Há um afrouxamento das fibras morais, permissão de prazeres que custam caro financeiramente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Uma busca irrefletida de prazeres que preencham uma sensação de vazio. A casa espírita é ali, com certeza, o recurso que lhe traga o prazer ou elimine a fonte do desprazer. Mudanças externas ou internas, qual o aprendizado? Então, nós precisamos realmente refletir sobre isso. Muitos de nós ainda buscam um prazer constante, evitando tudo aquilo que possa acabar com esse desprazer. E as pessoas acabam se tornando cada vez mais materialistas, numa busca ansiosa de tudo aquilo que possa lhes trazer prazer. E isso traz um afrouxamento das fibras morais, porque aquilo que num primeiro momento lhe parece ou é considerado indevido ou inadequado pela sociedade, eu passo a considerar normal. Eu busco de forma irrefletida, porque na verdade eu quero encontrar a felicidade, eu quero preencher a sensação de vazio que existe no meu coração. Só que eu estou buscando, na verdade, no mundo, aquilo que só a espiritualização da minha alma, do meu ser, do meu espírito é capaz de me trazer. A verdadeira felicidade jamais, em momento algum, será alcançada através do mundo, mas através do espírito, dos valores do espírito. Então muitas vezes a gente se pergunta, na verdade, será que é através de mudanças externas que eu vou conseguir esse objetivo?
Ou as mudanças precisam, na verdade, serem interiores do meu coração, da minha vida, para que eu possa viver mais feliz? A casa espírita, ela vai, na verdade, me trazer essas reflexões. Quando ele diz aqui um recurso que lhe traga o prazer ou elimine a fonte do desprazer. Se nós conseguirmos perceber que a casa espírita, ela vai me trazer o prazer, sim, mas não o prazer do mundo, não o prazer sensual que a vida material nos oferece, mas um prazer realmente perene, verdadeiro, que não se acaba, porque ele traz o prazer do espírito, ele alimenta a nossa alma e não o nosso corpo físico, ele vai ajudar a eliminar a fonte do desprazer, vai, porque eu vou compreender que aquilo que antes me trazia, na minha avaliação ainda hedonista e pequena, aquilo que me trazia desprazer, muitas vezes, não significa isso, mas significa sempre aprendizado, crescimento. A nossa visão do mundo se modifica completamente. E aí o aprendizado é esse. Nós percebemos que a mudança nunca é externa, mas é interna. Mas não tenha dúvida que um atendente fraterno que tenha esse comportamento hedonista, ele vai ter uma dificuldade muito grande no atendimento. Então ele precisa se avaliar. Será que eu me identifico com essa característica humana? Em caso positivo, começar realmente um processo de análise, de reflexão e de mudança real. Vamos para o narcisismo. Narcisismo, vaidade demasiada daquilo que conseguiu ou realizou. Atualmente é sinônimo de orgulho, exibir conhecimento no centro espírita. O que sabemos, pensamos e fazemos é o melhor em todas as ocasiões, para todas as pessoas. A pessoa necessita sair dali com uma orientação mais concreta, mais específica. Pensa assim o atendente fraterno. Falar o que a doutrina entende é pouco. É pouco, eu preciso falar o que eu sei, o que eu entendo. A minha ajuda vai ser mais importante porque eu entendo, eu conheço, eu estudo. Queremos, na verdade, ajudar ou nos sentirmos importantes? Mais narcisismo, menos conteúdo doutrinário. Fazendo-nos pequenos, resplandece a doutrina. Mas quando eu me engrandeço, eu apequeno a doutrina. E quem deve ser destacada, quem deve ser abrilhantada, quem deve, na verdade, receber o destaque, não sou eu, queridos amigos, não somos nós, mas a doutrina. É ela que cresce quando nós nos fazemos pequenos. Nós, como sempre dizemos, nós ainda não somos exemplo para ninguém. Queridos amigos, só Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Nós, na verdade, estamos em aprendizado. Somos todos ainda espíritos imperfeitos, doentes da alma, trabalhando, nos esforçando pelo nosso aprimoramento espiritual. Então, quem tem um comportamento narcisista tem ainda muito orgulho, gosta de ser aplaudido, de se sentir vangloriado, destacado, elogiado dentro da casa espírita. Então, no caso de um atendimento fraterno, acaba dando ali uma orientação muito sua, muito pessoal, mais individual do que verdadeiramente doutrinária, com embasamento na doutrina espírita. E com isso eu comprometo com certeza o atendimento fraterno. Nós não estamos ali, reflitamos, para falar de nós ou para darmos a nossa opinião. Nós estamos ali para orientar à luz da doutrina espírita. E como tem atendentes fraternos que dão, na verdade,
que se colocam na condição de saberem mais, de terem condições de orientar, de darem a sua opinião pessoal, realmente trazendo menos conteúdo doutrinário e mais narcisismo. Reflexões, ponderações sobre esse tema são muito relevantes e necessários para o bom atendimento fraterno. Imaturidade emocional. No atendimento, podemos definir como dificuldade de suportar a dor do outro. Esquece-se toda a teoria e se quer encontrar uma forma de resolver o problema do outro por imaturidade emocional. Empatia auxilia, ajuda, projeção interfere. Eu tenho que ter empatia com o próximo. Sim, claro, compreender a dor do outro, me sensibilizar com a dor do outro. Mas eu não posso projetar a dor do outro em mim mesma. Porque aí há o processo de interferência no atendimento, na ajuda, no trabalho que nós estamos ali trabalhando, tentando oferecer. Eu não posso me colocar numa condição de imaturidade emocional, porque senão serão dois desequilibrados, o atendente e o atendido, e o objetivo do trabalho não será realizado. Então eu tenho que me sensibilizar, ter empatia com o outro, procurar ajudá-lo, mas mantendo sempre o meu equilíbrio diante daquela situação que nos é trazida. Sentimento de onipotência. Imaturidade é achar que tudo se resolve com conselhos e orientações. Ingenuidade em não percebermos que temos no atendido um ponto de vista. Dificuldade de lidar com o próprio sofrimento. Oferecer compreensão é o objetivo e apresentar os recursos espíritas. Então, quem tem essa imaturidade emocional realmente acredita que muitas vezes tudo se resolve com conselhos e orientações, quando na verdade não é assim. Há ali uma necessidade de reflexão íntima do atendido, mudança de postura, trabalho de reforma íntima. Então, na verdade, precisamos sempre compreender que o atendido nos traz um ponto de vista, a visão dele, mas nem sempre é a visão real. Cada um de nós faz uma leitura de tudo aquilo que nos acontece conforme a nossa vivência, a nossa realidade, as nossas experiências. Por isso que, na verdade, quando nós temos ali duas pessoas discutindo, nós temos o ponto de vista de um, o ponto de vista de outro e a verdade. Porque nem sempre aquelas pessoas trazem a verdade plena, mas sim com o toque, com o colorido do seu modo de ser. Então, o atendente fraterno tem que ter esse cuidado, muitas vezes, tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque às vezes o atendido nos traz determinadas percepções, determinados comportamentos de uma terceira pessoa, que não é bem assim. É o modo dele ver a problemática, mas eu tenho que ter esse cuidado. Então, queridos amigos, claro que nós vamos oferecer compreensão, precisamos oferecer compreensão e apresentar os recursos espíritas, mas não podemos nos contaminar, nos envolver a tal ponto naquele problema que percamos o nosso equilíbrio emocional e comprometamos com certeza o atendimento fraterno, o objetivo maior da tarefa. Então, trabalhando agora um pouquinho sobre compromissos éticos. Ao aceitarmos trabalhar no atendimento fraterno, assumimos o compromisso pessoal e espiritual com os ideais cristãos e as diretrizes da doutrina espírita. Na prática, significa o estabelecimento de uma ética cristã ou ética de bênção, isto é, da boa palavra, do esclarecimento justo, do acolhimento e do amor entre os seres humanos. Significa diretrizes atitudinais e comportamentais estabelecidos como decorrência dos princípios cristãos aplicados à atividade do atendimento fraterno. Queridos amigos, quando nós assumimos o compromisso de trabalhar dentro da doutrina espírita,
Nós estamos ali naquele momento assumindo um compromisso meu, pessoal, comigo mesma e com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com o trabalho que Ele nos pede para desenvolver, muito sério. É um compromisso que nós estamos naquele momento dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou buscar, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu melhor para ser uma pessoa cristã, para ser uma pessoa ética, para agir conforme a tua lei, para ser uma pessoa mais caridosa, para ser uma pessoa mais compreensiva, para ser uma pessoa mais paciente, para evitar discussões, para buscar a paz. E isso, queridos amigos, envolve o nosso jeito de ser, seja, como nós colocamos aqui, na palavra que nós dizemos, que nós emitimos, no esclarecimento justo que nós possamos dar, no acolhimento e no amor entre os seres humanos, no acolhimento que eu dou, no amor que eu transmito. Tudo faz parte do compromisso ético que eu assumi ao resolver trabalhar para o Cristo. Diretrizes de atitude e comportamento decorrentes dos princípios cristãos. Ora, nós sabemos quais são os princípios cristãos porque Jesus os exemplificou de forma ampla em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava. E eu tenho que ter esse entendimento no sentido de me comprometer a realmente agir desta forma, a ter um comportamento inadequado. E prestem atenção que nós somos exigidos, analisados e cobrados por isso. Quantas pessoas trabalham nas casas espíritas, quando lá estão, demonstram uma atitude em conformidade com essa ética cristã, mas nas suas casas são verdadeiros déspotas, orgulhosos, desequilibrados. Muitas vezes, quando alguém os vê fora da casa espírita, se surpreende, porque realmente pensa: nossa, aquela pessoa que parece tão doce, tão meiga, tão compreensiva na casa espírita, tem esse comportamento fora? E isso vai minando a nossa capacidade de ajudar, isso vai minando muitas vezes o entendimento, a consideração que o outro, que a casa, que o meu próximo tem por mim, pelo trabalho que nós desempenhamos. Nós temos uma responsabilidade muito grande, queridos amigos, e isso precisa estar a todo momento ali na nossa mente. Não é, repito, não significa dizer que nós não vamos em momento nenhum falhar ou errar. Não é isso, mas esse esforço diário e constante tem que nos acompanhar. A necessidade de nós buscarmos a nossa reforma, ela tem que ser diária e constante. Evelyn, não dá para darmos tréguas para nós mesmos? Não. Porque do jeito que nós somos frágeis e imperfeitos, se nós não estivermos orando e vigiando a todo momento, podem ter certeza que nós vamos falhar, nós vamos cair. E a espiritualidade inferior, que está ali atenta, esperando uma falha nossa, vai se aproveitar daquele momento de fraqueza. Então, precisamos realmente orar o tempo todo e vigiar para que possamos, o quanto antes, realmente colocarmos em prática essas diretrizes positivas, atitudinais e comportamentais, éticas, que nos aproximam de Deus e do verdadeiro cristão. Compromisso com a doutrina espírita. Coerência entre o meu comportamento e atitudes pessoais e o trabalho de atendimento. Certamente. Compromisso com a realização do seu trabalho na casa, manter sua tarefa livre e acima das influências advindas de problemas ou dificuldade pessoal. Ora, eu tenho que ter um compromisso com a doutrina e com o trabalho, não permitindo que interferências externas comprometam o trabalho, o compromisso que eu assumi com a casa, com a doutrina, com o Cristo e comigo mesma. Então, tem pessoas que se colocam na condição de trabalhadores, mas acontece qualquer coisa, faltam ao seu trabalho, não avisam, não têm um comportamento de disciplina,
Tudo isso precisa ser analisado. Então, tudo isso faz parte desse compromisso que nós assumimos, dos compromissos éticos. Compromisso com as normas da instituição, completo e atualizado conhecimento do trabalho e dos instrumentos oferecidos pela instituição, obediência às normas. Nós estamos ali trabalhando numa casa espírita e devemos nos ajustar às diretrizes da casa, às normas da casa. Preciso primeiro conhecer de forma completa o trabalho, os serviços, as atividades que a casa oferece e as suas normas e as suas diretrizes. Muitas vezes isso também acontece. O trabalhador questiona, não concorda com determinadas regras que a casa ao qual ele trabalha estabelece. E aí, meus queridos amigos, nós temos duas opções. Ou nós nos ajustamos à casa que nós escolhemos para trabalhar, ou nós vamos buscar uma outra casa espírita. O que eu não posso é orientar em desconformidade com a casa. Se eu não concordo, ou eu tento de forma respeitosa, talvez ponderar junto à administração da casa a possibilidade de refletir, de aprimorar aquelas diretrizes, buscando sempre a unidade da doutrina, e isso pode ser feito de forma muito serena e pacífica, ok? Ou, se isso não for possível, segundo a nossa avaliação, que eu me ajuste ou que eu procure outra casa. Mas o que eu não posso é orientar em desconformidade com a casa que eu estou trabalhando. Então, eu tenho um compromisso com as normas da instituição também. Um compromisso com cada uma das pessoas atendidas, responsável pelo efeito que causa ao semelhante durante o atendimento. Compaixão, misericórdia, respeito, autoconhecimento, acolhimento, esperança e amor. Ora, claro que nós temos compromisso com cada uma das pessoas atendidas e com o efeito que nós causamos a elas durante o atendimento. Porque o efeito que nós causarmos a ela não é apenas um efeito individual, mas da doutrina, da casa, do mestre. Então, precisamos sim lembrar das características, do comportamento, da doçura, do amor, do acolhimento que deve pautar o atendimento fraterno, porque eu não estou ali em nome próprio, estou ali em nome da doutrina. E quando eu peco, eu comprometo a doutrina. Compromisso comigo, consigo mesmo, enquanto trabalhador da seara do mestre. Compromisso de evolução através do trabalho cristão que assumiu perante seu próprio espírito. Desenvolvimento pessoal e espiritual. Coerência entre valores e atitudes, gratuidade do trabalho que desenvolve sintonia com o Cristo. Quando eu, como eu disse, me comprometo, assumo o compromisso de trabalhar na seara do Cristo, eu assumo igualmente a responsabilidade, o compromisso de buscar cotidianamente a minha evolução intelectual, espiritual, moral. Precisamos ter essa consciência. Eu sempre digo também, não é para os outros que o evangelho deve ser aplicado. O evangelho é para ser aplicado a nós mesmos. Exigimos muito do outro, queremos que o outro aplique o evangelho, que o outro obedeça às regras cristãs, que o outro seja caridoso, que o outro tenha paciência, que o outro tenha resignação, que o outro perdoe, que o outro me compreenda. E eu faço igualmente assim com o meu próximo? Ou vem a nós sempre, mas para por aí. Quando é o momento de nós fazermos, não fazemos. Perfeito? Então, compromisso consigo mesmo. Confidencialidade. As informações do atendimento são sigilosas. Importante para o atendido e para a proteção espiritual do atendente. Porque falar
Divulgar as problemáticas pode atrair perturbações e comprometer o bom nome da casa. E a autenticidade, portar-se de forma natural e genuína, conduzindo o atendimento com simplicidade, mero instrumento de ligação entre atendido e benfeitores. Vejam, no tocante à confidencialidade, isso é importante, porque vejam, nós falamos ali, atendemos tantos dramas, se nós começarmos a comentar tudo aquilo que nos chega, como essa pessoa vai se sentir, sabendo que a casa espírita sabe dos seus problemas, das suas dificuldades? Nós precisamos respeitar a dor do outro, e basta nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós gostaríamos que as nossas dificuldades, os nossos dramas, as nossas lutas fossem conhecidas por todos e que todos ficassem comentando sobre aquilo que vivenciamos? Hoje, você gosta de que o outro fique comentando sobre um problema que você comentou? Você gosta que todo mundo fique ali falando sobre você? Nós não gostamos. E nós não aprendemos do Cristo: não fazei aos outros o que não gostaria que vos fizesse? Por que nós não queremos, mas fazemos com o outro? Então, devemos ter cuidado. Agora, isso não significa dizer que nas avaliações de trabalho, objetivando o crescimento, o aprimoramento, até mesmo a troca de determinadas situações delicadas no atendimento, que o atendente não possa colocar a problemática que ele, de alguma forma, atendeu. Mas eu não preciso colocar a identidade da pessoa, eu não preciso externar detalhes daquilo que me foi colocado, para que eu possa trocar experiências e com isso aprender. Eu posso levar a problemática sem dizer quem é a pessoa, quem é o atendido. Então, bom senso não é guardar aquilo como se fosse uma coisa que eu não possa trocar ideias, mas eu tenho que ser realmente, sempre que possível, a não ser que seja uma situação peculiar, tá? Por exemplo, tem situações de confidencialidade que nós vamos ver mais à frente, no caso do atendido. Por exemplo, um exemplo só para vocês entenderem que a gente tem que ter bom senso em tudo, tá? Quando, por exemplo, o atendido nos fala que ele está com pensamentos suicidas, essa é uma ideia, esse é um comportamento que nós temos que já ali, naquele momento, externar para o atendido que comportamentos suicidas, ali naquele momento, nós não vamos manter confidencialidade sobre aquilo, porque nós estamos ali aceitando colocar ou manter aquela pessoa em risco, em perigo, porque ela pode comprometer a sua própria vida. Então, nós temos sim que, por exemplo, levar ao conhecimento dos familiares para que eles possam trabalhar esse pensamento, talvez junto ao próprio centro espírita externar essa problemática em relação à pessoa para que ele possa ser ajudado. Então, há situações e situações, ok? Mas o que eu quero dizer é, em geral, tirando as exceções que sempre há, nós temos que manter confidencialidade e autenticidade, no sentido de se colocar de forma natural, genuína, com simplicidade. Nós estamos ali apenas como um instrumento, na verdade, de trabalho entre o atendido e os benfeitores espirituais, sem nos colocarmos numa condição de superioridade. Perfeito? Honestidade, encaminhar para outro atendente, se eu, por exemplo, não me sentir preparado. Quando eu, muitas vezes, observo um conflito de interesses entre aquilo que levou aquele atendente ao centro espírita e eu mesma, duplo relacionamento, ausência de qualificação, no caso de por exemplo, num caso de obsessão. Então, vejam, nós temos que ser honestos no atendimento que nós estamos realizando. Se eu não me sentir preparado para aquela problemática, eu devo sim encaminhar para um outro atendente. Não adianta eu tentar
resolver ou atender uma problemática que eu ainda não me sinto preparado, como no caso de uma ausência de qualificação. Se eu ainda não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre obsessão, por exemplo, como é que eu vou direcionar, atender, orientar nesse aspecto? É melhor que eu possa realmente reconhecer a minha limitação, continuar estudando e encaminhar para um outro atendente. Se eu estiver num duplo relacionamento, ou seja, se eu estiver de alguma forma havendo ali um relacionamento duplo meu com, por exemplo, a pessoa que está sendo atendida ou alguém a quem ela se refere, há um conflito de interesses aí, percebe? Se o atendido vai, por exemplo, relatar alguma problemática em relação a alguém que eu conheço diretamente, algum amigo, algum familiar, onde ou uma pessoa que eu tenho um relacionamento mais próximo, como é que eu vou atender aquela pessoa? Eu não posso, eu tenho um interesse direto. Duplo relacionamento, por exemplo, também. Duplo atendimento, vamos supor, queridos amigos, que eu já esteja atendendo, um exemplo, dentro de um casal, numa relação. Se eu já estou atendendo, às vezes, o esposo, muitas vezes não é ideal eu atender a esposa, porque talvez ali haja um conflito de interesses e isso possa dificultar o atendimento. Então, se há entre aquelas pessoas um relacionamento, é melhor que eu atenda uma e deixar que um outro atendente atenda a segunda pessoa. Então são essas atitudes que nós precisamos também estar atentos. Não é o caso de me achar incapaz, é o caso de ser honesto e avaliar que, mais uma vez, a gente repete isso. Nós estamos ali para falar em nome do Cristo e para ajudar as pessoas. Eu não estou ali para me sentir com a postura do narcisismo, de me sentir melhor, de me vangloriar, de achar que eu tenho condições de atender toda e qualquer situação. Não é assim, todos nós, na verdade, somos ainda imperfeitos, temos as nossas limitações e precisamos reconhecê-las quando elas se mostram presentes. Respeito com o uso da palavra. Cuidado quando nós estivermos fazendo as nossas apreciações, críticas, juízos de valor. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Está lá na epístola de Paulo aos Efésios. Cuidado com aquilo que nós vamos falar. Podemos ser rudes, excessivos, magoar, ferir, e o nosso objetivo ali é ajudar as pessoas que chegam na casa e não o inverso. Não queremos que elas saiam dali piores do que chegaram. Então, cuidado com o uso da palavra. Reflexão, pensar antes de falar, porque depois que nós falamos, muitas vezes já fizemos besteira, já magoamos, já comprometemos o atendimento e a pessoa sai dali num estado realmente nada construtivo, nada positivo. Vontade firme. Precisamos ter vontade firme no trabalho, nos compromissos, em tudo aquilo que fazemos. Vamos então fazer algumas reflexões sobre essa temática. Disse-lhe Jesus: ninguém que põe sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus estava respondendo a alguém que ele havia chamado para segui-lo e que respondeu positivamente, mas disse que antes precisava cuidar de algumas questões pessoais. O trabalhador que se dispõe ao trabalho, mas mantém o olhar na retaguarda, tem falta de vontade firme e decidida pelo desvio de sua atenção. Não se qualifica para o trabalho na missão cristã. Portanto, a condição fundamental é a vontade firme de segui-lo. Queridos amigos, precisamos dessa vontade firme, porque não há dúvida
que, diante do trabalho escolhido, vamos precisar renunciar a determinados interesses. Vamos precisar abrir mão a determinados chamados do mundo, dos amigos, da vida material, para que possamos seguir Jesus. Então, se nós não tivermos vontade firme, decisão, o saber real daquilo que escolhemos, daquilo que desejamos, daquilo que queremos para a nossa vida, a partir de agora, nós vamos ficar numa condição muito delicada, como se estivéssemos na corda bamba. Não sabemos se voltamos para os chamados e apelos do mundo ou para os novos compromissos assumidos para com o Pai. Então, saibamos de antemão que, ao escolhermos seguirmos com o Mestre, precisaremos sim abrir mão de determinadas situações do mundo material, daquilo que de alguma forma pode perturbar, comprometer a minha nova caminhada. Então é o que colocou Jesus: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, estará apto para o reino de Deus. É mergulharmos de cabeça firme dentro dos novos propósitos assumidos. E o que é vontade? Vontade firme? Ok, mas o que seria essa vontade? Vamos observar as observações trazidas por Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1864, da Comunhão dos Pensamentos. A vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quão maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam. Então, o que interessante quando ele coloca aí, que na verdade a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia que é transformado em força motriz. E é exatamente isso. Quando nós compreendemos, sabemos onde nós queremos chegar, aquilo ali é uma energia, uma força que nos impulsiona para a frente e nos faz realmente buscarmos aquilo que desejamos, aquilo que queremos, aquilo que escolhemos para nós. Então, se eu consigo, pela vontade, queridos amigos, imprimir aos meus membros, ao meu corpo, movimentos num determinado sentido, que é algo extremamente material, o que dirá em relação aos elementos fluídicos, que são muito mais sutis do que o meu corpo e que, portanto, muito mais suscetíveis à força do pensamento? Com certeza podemos fazer muito. Então a nossa vontade firme, ela é poderosa e ela deve estar ali dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, pautando as nossas atitudes, as nossas relações, as nossas decisões de vida. Sendo gerada pelo pensamento, a vontade firme na realização do auxílio ao próximo demanda mais do que vocação ou entusiasmo. Resulta de um encontro profundo conosco mesmos, nossas resistências e motivos, aliado a um esforço consciente na direção dos objetivos pessoais claramente definidos. Movimento interno, portanto, de reflexão sobre o momento e uma decisão sobre qual caminho tomar, com clareza de suas implicações para a nossa vida. Isso é vontade firme. Então, não é só vocação ou entusiasmo, eu tenho vocação para a atividade do atendimento fraterno. Eu preciso de vontade, de esforço na direção daqueles objetivos, porque nós já vimos que envolve grande responsabilidade. Então eu posso ter uma vocação, um entusiasmo, uma sintonia com a atividade? Posso, mas isso não é suficiente, porque se eu não mudar, se eu não agir, se eu realmente não me esforçar para que os objetivos necessários, a boa realização da tarefa sejam alcançados, eu vou ficar só na vocação.
mas eu não vou cumprir, realizar um bom trabalho. Então, essa reflexão, ela é indispensável para que nós tenhamos clareza daquilo que desejamos, qual caminho verdadeiramente tomar e o que fazer para chegar lá. Instrumentos da nossa vontade. Vamos ouvir o que nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. Que palavras espetaculares de Emmanuel! Precisamos, então, manobrar pesados instrumentos da vontade para que consigamos vencer o egoísmo que ainda existe fortemente em nosso coração. Enxada do trabalho, esforço pessoal para buscarmos a harmonia do nosso coração, para não deixarmos que ele se contamine pelo desequilíbrio do mundo, mas para que ele possa estar sempre em sintonia e em harmonia com o Pai. Manter, reunir, trabalhar todos os recursos íntimos que eu tiver para me proteger de tudo aquilo que pode me fazer sair do caminho, do trajeto, do roteiro que eu segui para mim mesma, o roteiro do bem, do amor, da verdade. É preciso esforço, é preciso esforço. Por isso a vontade firme, porque se eu não souber o que eu quero, eu não tiver certeza daquilo que eu quero, me falta vontade para buscar essas verdades. E aí, no meio do caminho, eu vou realmente desistir, porque a minha vontade não era realmente firme, não me auxiliava verdadeiramente na busca dos meus propósitos. E sem vontade, nada se alcança nesta vida. Quantas lutas internas os discípulos vitoriosos de todos os tempos vêm travando para conseguir seus resultados de luz. Mas eles souberam realmente usar dos instrumentos da vontade, que não os levou a olhar para trás, mas os conduziu a uma ligação mais próxima com a esfera do Espírito Crístico. Auriram os recursos de proteção e as forças da fidelidade à promessa que fizeram. Nós também precisamos ter condições de forma serena, equilibrada, com vontade firme, trabalhar as nossas lutas internas. Quem não as tem? Todos nós a temos, mas essa luta, quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, quando nós buscamos a companhia, o amparo do Cristo, nós vamos sair vitoriosos. Então, os discípulos também tinham as suas lutas interiores, também tinham que travar lutas internas, mas eles realmente souberam trabalhar, utilizar os instrumentos de vontade para seguirem em frente, sem olhar para trás, sem se deixarem aprisionar pelo ontem, pelo passado, pelas suas dores. Não, eles procuraram se conectar mais com a espiritualidade, com a luz que o Cristo deixou para eles, e isso foi fundamental para que eles tivessem os recursos de proteção, de amparo, para realmente seguirem na promessa que eles fizeram. Nós também fizemos uma promessa ao Cristo. Tenha a certeza que você, eu que estamos aqui, de frente à doutrina espírita, trabalhando, estudando, aprendendo, fizemos essa promessa também. A questão que se coloca é: eu vou olhar para trás e deixar que o meu ontem me aprisione? Ou eu vou olhar para a frente com vontade firme e confiante e seguir? Essa, na verdade, é a questão maior. É a reflexão que nós não podemos deixar de ter.
Se queremos realmente seguir com Cristo, precisamos refletir sempre sobre isso e fazermos a melhor escolha. E nós? O que faremos com a nossa promessa de trabalho no bem? A vocação é fundamental, a motivação entusiasma e move, a reflexão desperta, o pensamento encaminha e é força motriz das ações. Tudo isso, aliado ao trabalho consciente de autoconhecimento e transformação pessoal, qualifica o ser para ser, gradativamente, discípulo que se aplica a desenvolver o reino de Deus e a propagar as bênçãos do Cristo. E é isso que nós vamos fazer. É nesse propósito que todos nós nos colocamos hoje na condição realmente de trabalhadores, discípulos do Cristo. Algumas providências que consideramos indispensáveis para que possamos realmente alcançar essa ética espírita nas nossas ações, de forma a assumirmos verdadeiramente os compromissos perante a tarefa, a seara do Cristo. Então, conscientizar-se de quais aspectos das atitudes e comportamentos éticos já estão incorporados à sua forma de ser e de agir. Preciso saber me conscientizar daquelas atitudes, daqueles comportamentos que eu já adquiri, que eu já incorporei à minha forma de ser. Isso é maravilhoso. Eu preciso saber quais são as virtudes que eu já alcancei, mas eu preciso também trabalhar naquilo que eu ainda preciso alcançar. Verificar, portanto, os pontos que ainda não estão presentes de forma natural em suas ações. Isso, queridos amigos, eu não posso fazer por vocês. Nenhum instrutor do curso de atendimento fraterno pode fazer por vocês. Isso é tarefa individual. Vocês já perceberam que em todas as aulas nós trazemos reflexões, ponderações, questionamentos individuais, para que cada um de nós possa fazer aquele enfrentamento consigo mesmo, olhar para si, olhar-se, colocar-se na frente do espelho e se reconhecer, para que possa trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, melhorar aquilo que ainda precisa ser melhorado e fortalecer aquilo que nós já adquirimos de bom, certo? Então esse trabalho é constante de reforma íntima. Elaborar resoluções de implementação dos pontos ausentes, aquilo que não está presente em mim e que eu preciso adquirir, eu vou ter que trabalhar para implementar. Como? Preciso colocar um plano de ação, exatamente ver de que forma eu vou implementar, trabalhar, procurar conquistar aquilo que ainda me falta. Persistir no trabalho de incorporá-los às suas vivências, observando a coerência entre o nosso cotidiano e as tarefas espíritas. Queridos amigos, nós não vamos conseguir implementar as mudanças da noite para o dia. Nós já sabemos disso porque na natureza nada é do dia para a noite, a natureza não dá saltos e muito menos nós, repletos de imperfeições. Então, é continuar tentando cair e levantar, cair e levantar. Mas não é cair, levantar e cai de novo, desiste, porque vai dizer, eu não consigo me melhorar. Meus amores, se nós somos criados para a perfeição e a felicidade, se o destino de todos nós, todos nós, é a perfeição, como é que eu não consigo? Claro que eu vou conseguir. A questão é se eu vou conseguir agora ou amanhã. Se eu vou ter mais ânimo hoje ou amanhã. Quanto tempo eu vou demorar para percorrer esse trajeto? Isso depende de mim, da minha vontade firme, das minhas decisões, daquilo que eu quero, do meu esforço pessoal. Então, é persistir no trabalho, porque mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir incorporar aquilo que eu preciso para ser melhor. E que quanto mais esforço eu colocar, quanto mais empenho eu tiver, mais rápido eu vou alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Recorde-se de seres humanos que nos podem servir de exemplificação cristã. Você pode ter convivido com algum deles ou lido biografias. Anote observações.
Quando nós muitas vezes nos sentimos perdidos, vamos buscar os inúmeros exemplos que nós temos na história. Não apenas aqueles exemplos os grandes exemplos, como aqueles grandes avatares da humanidade, mas muitas vezes nós temos próximo mesmo a nós, pessoas que nos servem de exemplo de alguma forma. Nossos familiares, um amigo, um conhecido, alguém na casa espírita, pessoas que nos servem de modelo, mesmo que imperfeito, porque nós somos imperfeitos, mas são pessoas que já têm algo a nos oferecer em algum aspecto da personalidade. Então vamos muitas vezes buscar a exemplificação desses corações para nos ajudarem nesse processo, mostrando que eles também têm seus desafios, suas lutas, seus enfrentamentos, mas estão caminhando. Não estão aí paralisados no tempo ou se sentindo culpados ou incapazes de fazer as coisas. Não, caem, levantam. E assim tem que ser conosco também. Então, buscar essas reflexões ajudam bastante nesse processo. E aqui, meus queridos amigos, finalizamos o nosso estudo de hoje, as nossas reflexões sobre a ética espírita. Mais uma vez eu trago para você aqui a nossa bibliografia utilizada como base para o curso de atendimento fraterno. E, queridos amigos, o meu muito obrigada a cada um de vocês que está aqui realmente realizando este aprendizado, esse estudo, este curso, procurando aprender, procurando saber um pouco mais. Muito obrigada, queridos amigos, pela sua confiança, pela sua dedicação. Nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Instagram, nosso Telegram, nosso site, onde você pode realmente atender a muitas vezes a sua necessidade de adquirir um livro, de ter acesso ao material dos cursos. Tudo isso nós temos no nosso canal, os nossos artigos do nosso blog, enfim, muito material disponível no nosso site, os nossos e-mails de contato e o nosso WhatsApp ou Telegram. Eu só tenho a agradecer a você mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.